Nesse episódio, antecipamos nossa saída da Jordânia por causa da ameaça de guerra dos Estados Unidos e cruzamos todo o Iraque para chegar na Turquia. Entre a fronteira da Jordânia e Bagdá, fomos escoltados pelo exército iraquiano e conhecemos um carro de combate por dentro. Se você está chegando agora no canal, somos Ana e Zé, jovens há mais tempo, estamos a caminho da China, viajando a Rota da Seda no nosso motorhome vintage de 1988. Segue a gente, ativa o sininho para saber em primeira mão quando tem conteúdo novo no canal. Bom dia, pessoal! Então, estamos aqui em Amman. A gente amanheceu aqui na cidade e fizemos uma mudança nos planos imediatos nossos. A princípio a gente ficaria aqui mais uns 2 ou 3 dias até seguir para o Iraque e daí seguir para o Irã. Mas a gente acordou hoje com uma notícia que deixou a gente um pouco preocupado, que é a retirada dos diplomatas estadunidenses do Iraque por tensões na região. E, em geral, quando isso acontece, é quase que uma declaração de guerra, gente. A gente faz uma leitura aí de um cenário de tensões aí no próximo período. Então, a gente decidiu seguir até a Turquia e aguardar na Turquia os desdobramentos do que vai acontecer, porque aí da Turquia a gente pode ou seguir para o Irã ou seguir para algum outro país, via Geórgia, Armênia. A gente tem opções de rotas depois da Turquia, né? Então é isso, estamos aqui, o dia tá lindo, vejam isso, dando o nosso tchau aqui para Amman. A gente tem aí mais ou menos 300 e poucos quilômetros até a fronteira, e se a gente conseguir chegar lá até as 2h30, 3 da tarde, tem chance até da gente entrar ainda hoje no Iraque e talvez já dormir em Bagdá. Vamos ver como que vão ser os desdobramentos. A gente provavelmente passa de novo por aquele mesmo processo, né, de cruzar a fronteira com escort militar. Então é um trecho que, embora curto, ele fica longo por causa desse trâmite. Então vamos ver como é que vai ser. Estamos aqui, dia bonito, e o nosso desafio aqui agora é achar aditivo para o diesel. Tem muito pouco posto de gasolina aqui que trabalha com diesel. Ontem a gente procurou aí um mecânico para tirar a dúvida sobre diesel. A gente teve a maior dificuldade para achar um especialista nisso, e agora a gente está aqui à procura de aditivo, porque a gente já andou 3.000 quilômetros com a Popopoa, 2.000 e poucos quilômetros, né? E a gente tem colocado um aditivo especial a cada tanto para poder garantir a qualidade do diesel. Cada 2.000 quilômetros. Sim, a gente tá vai ser o 4º tanque. Cada tanque está dando em torno de 700 quilômetros. Então vai ser o 4º tanque agora que a gente já coloca o aditivo novamente. A gente percebeu que dá uma diferença boa no aquecimento do carro, que não é só para limpeza dos bicos, ele também faz uma limpeza do sistema como um todo e ajuda a lubrificar. Então isso melhora também a parte de resfriamento, né? Então é isso. Até já! Aí, pessoal, então a gente está a 20-25 minutos mais ou menos de Amman, do centro de Amman, e isso aqui é um pouco da geografia da região. Aqui dá para ver como é desértica essa região. Olha, esse é o cenário que a gente tem aqui. É uma paisagem muito bonita, o conjunto dela é muito bonito, mas muito seco, muito árido, né, Paixão? A gente pode fazer uma comparação com a Arábia, que aqui é um deserto muito rochoso, vai ver que é muito pedra, e a Arábia é muita areia. A gente pegou vários trechos da estrada com vento que simulava, parecia até uma pequena tempestade de areia. Quando vinha um vento forte, rapidamente a estrada ficava toda uma espécie de neblina. E aqui a gente não vê areia, aqui é basicamente uma terra batida. Dá até assim menos nervoso, porque realmente a areia dá uma
dá uma impressão assim, meio de Saara. E não faltou redemoinho de areia no caminho. Então, gente, atualizar vocês aí, né, algumas informações aí sobre o nosso movimento de hoje. Hoje é dia 12 de junho de 2025, uma quinta-feira. Está minha mãe. E os nossos planos eram de ficar mais ou menos uns outros 5 a 7 dias, talvez até um pouquinho mais ainda aqui na Jordânia, porque a temperatura está bem agradável e a gente ficaria aguardando daqui a emissão do visto do Irã, para o qual eu ia fazer hoje a aplicação. E em geral demora 10 dias para liberar o visto. Só que ontem à noite, né, olhando o portal do G1 do Globo, eu vi uma notícia pequenininha, breve, pé de página, comentando sobre a evacuação de diplomatas estadunidenses do Iraque, que todos os diplomatas não essenciais e familiares estavam sendo retirados do país devido às tensões na região. E as famílias de militares também que estão na região, porque tem muito militar estadunidense aqui, muita base aérea e etc., também estavam sendo orientados a deixar a região voluntariamente, né? Então isso acendeu uma luz laranja na gente e a gente fez alguns contatos que a gente em geral faz, etc., para poder fazer as nossas análises de segurança. Esses contatos, né, referendaram um pouco a percepção que a gente teve de que era uma crise iminente, de que é uma crise iminente, e a gente resolveu antecipar a nossa saída e a gente está então indo em direção à Turquia, de onde a gente vai acompanhar o que vai acontecer a partir de agora. Vamos ver. Nossa expectativa é chegar na fronteira da Jordânia com o Iraque nas próximas 2 horas, 2 horas e meia, e cruzar a fronteira ainda hoje e já sair em direção a Bagdá. Então vamos ver como que vai ser esse movimento. Da última vez quando a gente veio, o processo na fronteira foi muito demorado, a fronteira fecha, não é uma fronteira 24 horas, então a gente acabou dormindo dentro do compound da fronteira e vamos ver agora aí como é que vai ser hoje. A saída, o movimento de saída daqui, em geral, é mais simples, não é tão problemático. A nossa saída, né, da Jordânia para a Arábia Saudita não foi complexa em termos de procedimentos e aqui também não deve ser muito complexo. A entrada que tem mais etapas, porque tem todo um procedimento de validação de documentação, importação do carro, averiguação, né? Eles fazem uma revista no carro. Então, eita, olha o buracão que tinha aí, gente. Que é isso? Pô, quase desmontou agora com o buracão. Então vamos ver e a gente vai aí acompanhando e atualizando vocês aí nesse vídeo de hoje. Bora lá. Então, pessoal, se vocês olharem no mapa, vocês vão ver que pra gente sair dessa região da Península Arábica, a gente tem que passar pelo Iraque. Não tem nenhuma outra forma de cruzar para a Turquia sem passar pelo Iraque. O outro caminho seria a Síria, mas que não está disponível para a gente cruzar com carro estrangeiro. Então, a gente não quis arriscar, porque qualquer problema que tem aqui no Iraque, eles fecham a fronteira e a gente não passa mais. A gente fica preso na Jordânia. A gente nunca sabe quanto tempo isso pode ser restituído, como aconteceu na fronteira do Paquistão com a Índia, que era o nosso caminho inicial. A gente teve que abortar porque a fronteira está fechada. A gente estava fazendo já um estudo de uma rota alternativa para chegar até a China e de lá para o Laos, né, por causa desse conflito lá. E aí, gente, um pouco da paisagem dessa rota aqui para vocês. Olha, é uma região desértica. A gente tem 200 quilômetros entre a última cidade e a fronteira. E daqui até lá tem um núcleo urbano que fica mais ou menos daqui a uns 90 quilômetros. E o resto é só isso, deserto, deserto, deserto. Essa região aqui é um deserto de pedras. A gente tem essas formações basálticas. Parece pedra vulcânica isso aqui. Que tem uma característica de pedras um pouco vulcânicas, assim, elas são bem escuras e é uma pedra que a gente viu muito aqui na região, os castelos da região.
chegando aqui na fronteira Jordânia-Iraque. Chamou um pouco a nossa atenção aí no trajeto a quantidade de veículos militares trafegando aqui. Se bem, não sei se também pelo horário, né? Da outra vez a gente passou aqui, já era bem finalzinho de tarde, então não sei também se o horário impacta em alguma coisa, mas como tá aí nessa situação geopolítica, né? Então chamou um pouquinho a atenção da gente a quantidade de veículos. Vamos lá. De Amman até a fronteira com o Iraque são 325 quilômetros de estrada e a maior parte desse trajeto é desértico. Ei, pessoal, 5h22, 1h22 aqui para sair da Jordânia. Sem sombra de dúvida, a fronteira mais desorganizada de todas as fronteiras que a gente cruzou aqui na região. Bizarro, bizarro, bizarro. Agora a gente está aqui na expectativa para saber se a gente vai conseguir entrar hoje no Iraque ou se a gente vai ter que dormir na fronteira para fazer o procedimento amanhã. Vamos ver. Aí, pessoal, segunda vez que dormimos aqui, fronteira do Iraque, Trebel. A gente terminou ontem os procedimentos por volta de 8h15, 8h30. Foi bem demorado. Porque, protocolos, né, gente? Mas conseguimos fechar tudo, parte de passaporte. Então agora a gente está acordando, daqui a pouquinho a gente segue estrada. Não foi uma noite fácil, muito mosquito. Até a gente deitou por 2 horas, a gente não conseguiu dormir. Mas é isso, né? Faz parte também de vez em quando. A noite foi relativamente fresca, não foi tão quente, mas agora, que são quase 8 horas, já tá quente. Bastante quente. E saí aqui para dar uma... Vou na Clicozinha lá. Tá dando aqui seu passeio. Tá fazendo seu cocôzinho ali, né? Diário. Esse é um rápido registro da área onde fizeram a vistoria da Popopô para nossa entrada no Iraque. Gente, então, estamos aqui no carro e tem 1 hora que a gente está tentando sair aqui da área de fronteira. Mas a gente está com limitação de comunicação, porque o nosso chip não está funcionando, então para a gente usar o tradutor está complexo. Então a gente está num processo de comunicação por mímica. Olá, galera! Chegando! Aqui é a saída para a gente e entrada para quem está indo para Jordânia. Chegando aqui no Iraque, finalmente! Vamos ver aí a aventura que nos espera. São mais ou menos uns 300, 400 quilômetros. Sem ventoinha. Até a próxima cidade. 9h28, galera. Tem 1h30 que a gente está tentando sair aqui do border do Iraque. E agora a gente finalmente conseguiu. Com tudo pronto. Isso porque ontem a gente tinha todos os carimbos no passaporte e tal, parará. Aí quando a gente chegou num determinado checkpoint que eles fazem a verificação do passaporte, documento e tal, parará, a gente teve 2 momentos interessantes. O primeiro é que o cara perguntou se a gente queria comida, a gente falou que não, obrigada e tal. Aí daí a pouco vem o rapaz e fala assim, desce, a gente achou que fosse para averiguação de documentos. E quando a gente chegou lá, a gente tinha um café da manhã pra gente. Imagina, um escritóriozinho super simples, né? Mas ovo, geleia, pão, queijo, azeite com za'atar, uma delícia, chá quentinho, chai. Aí a gente tomou café, na hora que a gente foi sair, o cara deu de presente pra gente azeite, za'atar e pão. Azeite, za'atar e pão. É isso. Aí, assim, delícia, azeite maravilhoso. Essas coisas assim que, vou te falar, o Iraque é 0,1 em termos de causar esse tipo de emoção na gente, né? A gente teve vários momentos de hospitalidade, de generosidade e tal, mas aqui no Iraque teve água de manhã. E ainda teve água de manhã, que a gente passou na vendinha para comprar água, eles não aceitavam cartão, a gente estava sem dinheiro. O cara deu 6 garrafinhas de água congelada pra gente, que estão aqui, super. Aí beleza, aí descobrimos que a gente precisava de um documento que chamava Ticket Bus. Aí a gente voltou, o rapaz foi acompanhando a gente, fomos lá no local, que é esse local aí
vocês. Pegamos o ticket bus, ele foi, conversou com um, conversou com outro, ticket bus. Aí voltamos. Aí quando a gente chegou no último portão, que era a saída, o ticket bus não tinha carimbo. Aí o oficial entrou no carro com a gente, foi de novo até o mesmo local onde a gente tinha pego o ticket bus e pegou o carimbo do ticket bus. Aí quando a gente chegou, a gente já saiu. Então foi mais ou menos essa a experiência aí. A gente está a 551 quilômetros de Bagdá. Vamos ver como é que vai ser a experiência, né, dessa travessia, se vai ter o escorte ou não, como que a coisa vai acontecer. E agora a gente tem o visto que a gente tirou aqui é bem diferente do primeiro visto quando a gente entrou por Mossul. Kurdistão. Kurdistão para Mossul, cruzando por Mossul. Na época a gente tinha um visto e era um visto de papel, ele olhou, conferiu e a gente entrou. Agora aqui, nessa fronteira, eles emitiram visto ontem com todos aqueles procedimentos de tirar a foto da íris, tirar as 10 digitais e depois eles geraram um visto impresso muito parecido com o visto estadunidense e aí ele imprime e cola no passaporte. Isso aí talvez indique uma facilidade nossa durante o caminho, porque da outra vez, toda vez que parava, eles ficavam ligando para pessoas para tirar informação. Talvez por a gente não ter o visto desse modelo que eles tiraram aqui hoje. Aí, gente, nosso primeiro checkpoint aqui no Iraque. O moço veio aqui conferir nossa nacionalidade, pegou o passaporte e tô com o celular aqui no colo que a gente não sabe, né, se pode ter algum inconveniente aí de gravar. Tem alguns que não importam, tem outros que importam. Então a gente não tá correndo o risco. O engraçado aconteceu na vinda também, porque você sai de um lugar, aí 3 km depois eles checam tudo de novo, tira foto, como se a gente tivesse começado o nosso processo. Aí pessoal, esse aqui foi o nosso primeiro checkpoint e a gente está seguindo esse carro aqui da frente, que é esse veículo de defesa militar. Foram 40 minutos aqui aguardando a liberação, o procedimento, o início. Agora são 10h10 da manhã e vamos lá. A gente vai anotar checkpoint por checkpoint, qual que é a quilometragem por hora e horário e tal. Tarará, tarará, tarará. Aí pessoal, a velocidade média nossa aqui é de 40 km por hora. Bora lá. Aí pessoal, o momento icônico dessa travessia foi que agora há pouco o militar, né, que tá ali em cima, ofereceu um cigarro pro Zé lá de cima, ou pra gente, né? Ele começou a fumar lá e mostrou o cigarro aqui e perguntou se aceitava. Aí gente, esse aqui é o nosso segundo momento, é o segundo carro, o segundo checkpoint. A parada foi bem rápida, de apenas 2 minutos. Eles simplesmente passaram o bastão um para o outro, entregaram nossos passaportes para esses oficiais e a gente está indo agora a 70, quase 80 km por hora. Aí pessoal, ganhamos agora aqui, olha, o pessoal que fez esse trecho da escolta nos deu pão, banana, queijo, olha que delícia. Valeu, thank you very much. Gente, então aqui agora a gente foi liberado para seguir sozinho. Vamos ver como é que vai ser aí o procedimento. Saindo aqui do nosso terceiro checkpoint, foram 7 minutos aguardando a troca da equipe. Os passaportes agora estão com a gente, estão aqui, ó. E vamos seguir. A gente tá com um carro similar ao anterior, que é um Toyota Cruze, acompanhando a gente acompanhando eles, né? Passaportes aqui, ó. Aí pessoal, comendo a bananinha aqui que a gente ganhou do nosso escorte, parte aí, né, do nome técnico para essa alimentação que eles levam, né, nesse trajeto. Então a gente está aqui no nosso terceiro checkpoint e é isso, estamos fazendo os cálculos aqui. Por enquanto a gente está achando que chega em Bagdá por volta das 7 horas da noite. Vamos ver como é que vai ser esse processo. Let's go!
as marcas da guerra seguem aparecendo vez por outra, mesmo no deserto. Aí, pessoal, essa é a nossa quarta escolta, essa picape. Essa troca aqui de escolta foi bem rápida, foram 2 minutos. Ai, gente, ele olha. E nem todo mundo fecha bem o bagageiro, gente. Olha isso. Gente, então, saindo aqui agora, essa outra aqui foi tipo 2 quilômetros, basicamente, né, que a gente andou com o quarto veículo. E aí mandaram a gente seguir. Vamos ver se a gente segue direto, né, até, tipo, por conta própria. Isso é uma coisa positiva, porque a gente tem um rendimento maior do tempo. Ou se em algum ponto aí pra frente eles vão parar a gente de novo. Seguimos. Então, gente, a gente está brigando aí com o sistema de resfriamento do carro já há muito tempo. E, a princípio, todo o sistema está funcionando normalmente. A água não vaza, está mantendo um nível constante, ou seja, não tem vazamento. O óleo do carro está no nível. E o carro tem ficado um pouquinho acima do limite. Então, quando a gente está numa velocidade alta ou em subida, a gente percebe que a temperatura fica acima de 90 e fica constante, a ventoinha fica armada direto. Isso acontece até do fio derreter, já aconteceu 3 vezes o fio meio que derreter um pedaço onde tem um terminal. Ficou muito quente. Eu tive que agora tirar o fusível, porque derreteu o terminal do fusível. Eu acho que é um fusível que foi adaptado, não é o fusível original. Então ele acabou derretendo, ele não rompeu, mas derreteu, porque ficou sendo acionado muito tempo, ele aqueceu e aí a capa do fusível queimou. Então hoje está com a ligação direta, está sem o fusível. E a gente está brigando contra esse sistema, a gente não sabe o que pode estar acontecendo. O motor está aquecendo muito. A gente bota aditivo no motor, melhora um pouco, parece que o aditivo ajuda a refrigerar o motor. Então estamos fazendo várias tentativas. Não sei se o óleo diesel de uma qualidade inferior, não que seja a qualidade inferior, mas sem os aditivos que já vem embutido nele, né? Então talvez a gente coloque o aditivo a cada 2.000 quilômetros, mas mesmo assim estão brigando. Vamos ver. Cada dia uma análise diferente para a gente tentar chegar a uma conclusão. Ontem a ventoinha não armou, a gente percebeu que estava o sensor de temperatura, né, um pouquinho acima, que é uma coisa que a gente monitora sempre, carro antigo e tal, parará. E aí o Zé foi olhar, ele olhou toda a fiação e tal, fez ligação direta para tentar disparar e não disparou. Então a gente ficou tipo super preocupado. E agora, mas a gente resolveu vir assim mesmo, na cara e na coragem, e ver como que a gente faz. Por que a decisão? Porque a gente já conhece essa estrada, a gente já sabia que é uma estrada plana até Bagdá, Amman, Bagdá, deserto, uma estrada reta, não tem subida. Então isso deu uma certa tranquilidade pra gente para poder vir. Então a gente vem numa velocidade baixa de 70 km por hora, mais ou menos, 70, 80, né, Paixão? Não forçamos muito. E hoje o que aconteceu foi que na hora que a gente parou aqui atrás, a gente deu uma puxadinha, porque o segundo ou terceiro Escort, ele foi a 80, 90 por hora, a gente foi acompanhando, então a gente também acelerou um pouquinho. E aí na hora que paramos, a gente escutou o barulho, falou, opa, ventoinha funcionando. O Zé foi lá ver, realmente está funcionando. Então, estamos aí, né, considerando o que possa ter acontecido e tal. Mas é isso, estamos indo aí. O que acontece? A gente, por experiência de tanto olhar a temperatura, a gente já percebeu que no plano, o carro a 70 por hora, a temperatura estabiliza. Um pouquinho acima de 90, mas estabiliza. Se a gente coloca 80, ele já começa a subir a temperatura, 90 ela já estabiliza numa posição sem ventoinha, né? Ele estabiliza numa temperatura elevada, talvez uns 95, porque a gente não tem aqui o detalhamento da temperatura. Então a gente não consegui resolver ontem, falei, vamos embora pra gente não perder tempo, e vai na velocidade de 70 por hora e vai monitorando, e ela se estabilizou, deu para vir. Eu falei, quando chegar em Bagdá, a gente vai numa oficina para dar uma olhada, mas a ventoinha voltou a funcionar, possivelmente ou o sensor de temperatura que eu desconheço, ou
O próprio sensor, que é o cebolão que fica no radiador, talvez tenha ficado muito aquecido e parou de funcionar e hoje voltou a funcionar. Mas a gente não... O que incomoda é a gente nunca saber exatamente o que é. Se a gente sabe o que é, a gente vai lá e resolve, mas não sabe. E o sistema está funcionando perfeitamente, porque a água do carro não vaza. Eu sempre vou lá checar a água, ela está sempre no mesmo nível. Que eu cheguei a pensar se junta do cabeçote com um pequeno rompimento e estivesse passando calor em excesso no motor, mas não está, porque senão o nível da água teria caído em algum momento. E não, a gente já está aí a uns 10 mil quilômetros que a água está se mantendo constante. Então o sistema está todo redondo, mas é isso. Estamos que estamos indo, estamos monitorando aqui, o capô popoa, dá um sustozinho daqui, outro dali, mas está sempre nos surpreendendo positivamente. Quando a gente começa, ela vai e faz as pazes. É um carro amigo. Mas esse é um dos motivos, por exemplo, que a gente não pode colocar ar-condicionado. Porque o carro não tem turbo, então ele nas ladeiras a gente já sofre um pouco, né? Mas como a gente não corre, a gente está passeando, nossa viagem é uma viagem de passeio, tranquila. Mas por causa do calor a gente já pensou todas as possibilidades, inclusive colocar ar-condicionado, mesmo que isso fosse caro. Mas eu pesquisei e não tem condições, o motor não vai aguentar. Além de algumas modificações, mas isso aí poderia ser feito. Mas o motor seria sobrecarregado. Então a gente achou melhor nem pensar nisso, não tem condições de botar ar-condicionado. Então talvez seja um climatizador, podia colocar umas baterias maiores. Um climatizador igual utilizado em caminhões, que o Tarcísio fala muito pra gente, o pessoal usa, que ele só a base de ventilação com água. E a gente viu que realmente esse tipo de climatizador, a gente tem um pequenininho aqui, ele baixa em 8 graus a temperatura, impressionante. Eu achei que não funcionasse, mas realmente funciona. É isso, galera. Pessoal, seguimos aqui, né, na estrada. Vocês vão observar que é muito comum nas pontes, nos viadutos, né, que a gente vê aí sobre a estrada, essas bases militares, esses pontos com... Tipo policiamento, não necessariamente militar. A gente fica na dúvida aqui se é militar, se é polícia, se é polícia rodoviária. A gente não conseguiu identificar exatamente o que é. E o pessoal que acompanha a gente, pela humildade, pela simpatia, eles são policiais. Então, mas não dá para saber assim, detalhes. Aí, galera, paramos aqui nesse checkpoint. E o que chama atenção é o cachorro ali debaixo do carro. Olha lá, olha. Calmo e tranquilo ali na sombra. Tava gravando, não tô acreditando. Aí, pessoal, a gente parou, tá aqui na parada, enquanto eles estão resolvendo ali o checkpoint, eles nos deram os docinhos pra comer. Delicioso, gente, parece aquele casadinho de vó, que tem uma goiabadinha dentro. Tem goiabinha, parece goiabinha brasileiro, igualzinho. Mais macio, o goiabinha duro. Tamo aqui. Acho que tá chegando o próximo escorte ali, ó. Exatamente, Aí, pessoal, nosso 6º escorte, mais uma Toyota. E fazendo o cálculo aqui, a gente andou a 60 quilômetros em 1h10 nesse processo, desde que a gente chegou no primeiro checkpoint. Agora vamos passar ali, ó, voltar para a pista dupla. Esse trecho aqui foi de pista única. Então, a gente acabou de parar aqui, olha, vamos passar por essa ponte que é bem barricada, né? Ela aparenta ali, olha. É bem barricada essa daqui, olha. Eu acho que durante o período que o Luiz esteve nessa região, acho que tiveram vários combates e eles se refugiavam nessas pontes. Tem até uma ponte ou duas que a gente viu na vinda que foi destruída, foi derrubada. Então, esses locais foram ocupados agora pelo pessoal de segurança do Iraque para ocupar pontos estratégicos da estrada. Tem vários pontos de pequenos checkpoints e todos os viadutos são ocupados por policiais. E, gente, agora a gente tem um trecho de 20 quilômetros sem escolta. A gente andou 7 quilômetros com esse último carro, né? Eles deram água gelada, gelo Congelado. Puro, congelado. E cada parada eles dão uma coisa impressionante. A gentileza, o cuidado.
aberta e o pessoal não tinha cartão. E o nosso dinheiro todo a gente gastou ontem. O que sobrou, que seriam uns $10, que daria para fazer todas essas compras, metade foi para pagar a Xerox e outra metade foi para pagar o pessoal que acompanhou a gente, tipo despachante local. Então, na hora de comprar água de manhã, a gente não conseguiu. A gente tinha 2 garrafas de 1,5 litro e a Ana toda preocupada. Nossa, vou ter só 2 águas de 1,5 litro. O que a gente já ganhou de água aqui agora, daria para 3 dias quase de viagem. Então a preocupação não durou meia hora, já se desfez. Inclusive comida, a gente não tinha dinheiro para comprar comida. Já ganhamos café da manhã, já ganhamos pão, biscoito, pão, banana. A gente teve que negar agora no último, porque senão a gente tinha dado comida também. A gente falou, não, a gente acabou de ganhar lá atrás. Cada 5 quilômetros eles querem dar comida pra gente. Então assim, muito generosos, realmente é da cultura deles. Primeiro eles oferecem, nem sabe quem é você. Primeiro eles oferecem, depois se descobrir que você não é uma pessoa do bem, não sei, pode ser até que, não sei o que eles vão fazer, mas sempre a primeira ação deles é generosidade. O que aconteceu? O banco hoje estava fechado e só ia abrir depois de um certo horário. A gente resolveu não esperar para trocar dinheiro. A gente tem algum dinheiro, né, em dólar, em euro. Então, em algum ponto aí a gente deve conseguir trocar para moeda local. E como a princípio vai ser uma passagem muito rápida nossa também pelo país, a gente não tá, como é que fala? Querendo trocar muito dinheiro. A gente não tá querendo trocar muito dinheiro. Então é isso. E a gente também estava tranquilo porque a gente tem comida na Popopoa, tem fruta, tem legume, né? Então não é que a gente não tenha comida, a gente não tinha coisa especificamente de café da manhã. Então se precisar parar, fazer uma massinha, a gente tem. Eu queria mais água por isso também, porque se precisar usar água para cozinhar, a gente tem reserva de água. É isso. Tamo indo. Estrada. E as marcas da guerra seguem aparecendo vez por outra, mesmo no deserto. São poucas as estruturas existentes e muitas delas completamente destruídas, incluindo viadutos, utilizados para barricadas e defesa. Aí, gente, mais uma ponte bem estilo barricada. Vocês viram aquela última ali, né? Eu gravei, mas o microfone não estava ligado. A ponte destruída, que a gente comentou anteriormente. E a ponte que estava destruída é a que está no ponto de interseção, que ou você vai para a Jordânia ou você vai para a Síria. Então, você fazendo aquele retorno ali, você pegaria a estrada da Síria. Então, gente, eu estava vendo esses pitocozinhos aqui do lado da estrada. Eu falei, nossa, aqui o pessoal não ultrapassar pelo outro lado. Depois eu começaram a aparecer uns outros, uma outra parte metálica horizontal. Aí que eu vi que isso aqui na verdade era a estrutura que prende o guarda-reio. Eles arrancaram todos os guarda-reio, ou para roubar, ou alguém levou, por algum motivo. Isso aí foi retirado, não tem guarda-reio na estrada. Aí, pessoal, nossa nona parada. Agora a gente está seguindo aí atrás desse Hummer. E aí o carrinho ali faz tipo 20 km por hora, 30, né? 30, por enquanto 30 km por hora. Já está acelerando até 40. O primeiro trecho que a gente fez seguindo esse tipo de carro, a gente fez 7 km. Vamos ver quantos quilômetros serão aí agora. E, gente, vou contar pra vocês, eu tô doida pra pedir pro moço, pro chefe militar aí, pra ver o carro por dentro, tirar uma foto lá. Será que vai rolar? O primeiro lá atrás, ele tinha uma cara mais simpática, eu acho que tinha mais chance, mas esse aí, eu acho que eu vou investir nisso, porque eu lembro que depois de um certo ponto não tem mais Hummer, é só Toyota. Então a chance desse aqui ser o último Hummer que a gente está pegando, que já é o terceiro, é muito grande. Então eu vou tentar investir para ver se rola aí umas fotos. Bora lá! Conhecendo um Hummer por dentro. Olha isso, que legal, como é que é, ó.
O Humvee foi projetado para enfrentar qualquer terreno. É um veículo robusto e muito utilizado em situações extremas. Conforto interno? Zero, né, gente? Olha isso. Aí, pessoal, curiosidades da viagem, né? A gente está com 45,3 graus. A gente está improvisando aqui para Clicozinha esse ar-condicionado, que são garrafinhas de água com gelo dentro. Então a gente está colocando aqui do lado dela para ela ficar refrescada. E a gente também molha a cabeça dela de tempos em tempos. Então é isso. Tá bem quente. Deserto, nada, tem 300 quilômetros que a gente está andando e teve uma vendinha do lado de lá até agora, um conjunto de umas 3, 4 lojinhas que vendem coisinhas diversas assim, do lado de lá. Aí a gente foi nessa vendinha, né, Paixão? O que a gente comprou por lá? Conta aí. Pra gelo e água, acabamos comprando perfume. Tá cheiroso, gente. O moço aqui tá cheiroso, vocês têm ideia não? Tinha uns perfumes há uns 20 anos. Aí eu achei um perfume da minha viagem de ouro em 1987, que era um perfume muito gostoso. E aí eu compramos. É o perfume que ele usava na primeira gestão, aí eu dei maior força. Falei, agora! Pessoal, essa é a nossa 17ª parada de checkpoint, escolta e etc. Eles estão com passaporte. Aí, pessoal, são 5h40 da tarde. São umas 9h30 da manhã. Agora são 5h40 da tarde. A gente está a mais ou menos 160 quilômetros de Bagdá. E parece que finalmente acabou a escolta. Essa última aí que a gente parou, agora no final, quando ele nos liberar, nos liberou, ele falou assim, ó, Bagdá. Então estamos a caminho de Bagdá e parece que daqui pra frente não tem mais nenhum trâmite desses de checkpoint. Vamos ver. A gente saiu lá da fronteira às 9 horas da manhã, né? 9h30 mais ou menos. 9h20. 9h20, 9h30. São 17h40 agora. Então isso quer dizer que a gente levou 9 horas quase, né? 8, 9 horas. 9, nesse 10, 11, trecho 12. de 300 pontos. 8 horas. 8 horas. Nesse trecho de quantos quilômetros? 350. 350 quilômetros, 8 horas. Faz as contas. Mas é isso, né? Estamos indo e estamos ansiosos aí para conseguir comprar um chip, ter acesso à internet para nos atualizarmos e podermos tomar as decisões aí para amanhã, depois e o restante da semana. Em um dos checkpoints, o policial, que na verdade eles são do exército, os militares, um deles falou que o exército, que Israel estava atacando o Irã. Isso ele falou pra gente. Coisa que a gente previamente tinha informação que poderia acontecer, mas talvez não acontecesse, não sabíamos data, e pelo que ele falou, pelo que a gente entendeu, já estava acontecendo. Então a gente está curioso para saber as notícias do que realmente está acontecendo. Então isso aí, a gente está fazendo uma análise aí dos cenários, né? Quando a gente olha o mapa, o Iraque de alguma forma é meio que rota para essa artilharia aérea. E a gente não viu nada passando aqui em cima, não teve barulho, né, Paixão? Mas a gente está no sul, né? Mais pro sul. Mas se olhar lá o mapa, seria bem aqui a rota, entendeu? Então, não sabemos, vamos ver. Outra coisa que a gente está considerando também, né? O fato deles estarem evacuando os diplomatas estadunidenses quer dizer simplesmente que os cidadãos estadunidenses, os diplomatas estadunidenses se sentem vulneráveis. E é uma coisa até natural porque não é um país que seja
esse ventilador que tem água dentro para clicô. E eu vou até desligar o celular agora que ele tá pegando fogo aqui na minha mão. Aí, pessoal, a gente achou que já tinha acabado essa parte da escolta. E nananina não. Fomos parados aqui de novo, 20ª parada. E agora estamos seguindo aí, olha, acompanhando mais essa Hummer. A 4ª Hummer, ou 5ª do trajeto, né, Paixão? Sei lá, eu perdi as contas. É a 20ª parada desse trajeto para esse tipo de procedimento. A gente achou que ele fosse só conferir o passaporte, mas não, follow me. Estamos aqui no follow you. E é isso, né? Bora lá. Dá mais umas 3, se bobear quase 4 horas até Bagdá, gente, nesse ritmo que nós estamos indo aí. Velho. Rapadura é 12, mas não é mole, não. Gente, o ventoinha não está mais funcionando. E a minha preocupação a viagem inteira é a ventoinha, a temperatura. Quando a gente está a 70, 80 por hora, estabiliza um pouquinho acima do valor que deveria trabalhar o carro. Mas agora, por exemplo, eu parei, ele tá ali meio perto do limite. Meio estressante. Aí a gente já combinou de amanhã buscar um mecânico, né? Um eletricista. Um eletricista. Talvez tem que trocar o sensor de temperatura. Pode ter queimado tanto acionamento. Pô, gente, tá foda, porque a Hummer tá 30 por hora e o motor tá esquentando nessa velocidade. Então tu tem que desligar e ligar o tempo todo para não ter problema. Nosso ventoinha não está funcionando, já parou de funcionar. Com o deslocamento a 70 por hora, ventila e ela resfria. A 30 por hora não está refrigerando. Então tu tem que desligar e ligar para ver se eu consigo manter o mínimo de temperatura aqui do motor. Não, e essa daqui é a Hummer mais lenta de todas que a gente pegou até agora, né? Registre-se. E em geral elas fazem a média de 40 por hora, essa aqui tá fazendo 20, 25 no máximo. E uma outra coisa que a gente estava comentando também é o aumento desse tipo de veículo nesse trajeto. Porque quando a gente fez o sentido inverso, que foi Bagdá-Jordânia, a gente pegou acho que 1 ou 2 Hummers lá no finalzinho, assim, já quase na Jordânia. E eu já estava até ficando frustrada, né? Porque eu achei no máximo, tá, Hummer, vamos chamar pra Hummer e tal, e a gente praticamente não teve Hummer, assim. E agora, teve várias, a gente teve pelo menos 5, 6, né? Acho que essa daí agora já é a 6ª, né? Que a gente já tinha eliminado aí as Hummers do coisa, acho que essa daí é a 6ª. E a gente viu pelo menos umas outras tantas passando na direção contrária. Então a gente tá aí, né? Naquela coisa assim de não ter informação sobre os movimentos geopolíticos do dia. Então a gente não sabe se é uma coisa local, se já pode ser consequência de alguma situação aí da região, né, que está acontecendo. E é isso. Mas você sabe que tem uma coisa boa também, gente, que a desinformação ela é relaxante, né? Você não sabe, então você não preocupa tanto. Acho que nós estamos aqui de boa, estamos indo, não está acontecendo nada aqui no entorno e tal, tá tudo lindo, desertão. Se tem alguma, você sabe, você entra num grau, né, de tensão, né, de alerta, que é um tanto quanto cansativo, né, desgastante. Então aqui a gente assim, não tem informação, então tá bem. Nossa única preocupação é dar notícia pro povo, porque como a gente está sem chip, a outra forma de comunicação que a gente tem aqui, a gente não conseguiu parear, não está conectada, a gente só tem um botão de pânico disponível. Então a gente está mais preocupado com isso, assim, de dar notícia para todo mundo saber que a gente está bem, que está tudo tranquilo e tal, e as pessoas não ficarem muito dela, né? preocupadas, né? É dela. Olha lá, gente, a Lirzinha fazendo. Dá pra ver? Ali, dela. Gente, eu tô dirigindo 3 segundos ligado e 57 desligado. Na banguela. Na banguela. Vai lá, acelera um pouquinho, desliga. Aí mantém aqui, deixa ele andando. Uns 4 segundos eu ligo e uns 30 segundos desligado.
Gente, essa é a nossa velocidade média nos últimos 20 minutos, meia hora. Atrás aqui da numerzinha. Aqui, ó. Eita. Aí, pessoal, depois de... Quantos quilômetros, amado? 400 quilômetros? 420 quilômetros. Os primeiros indícios de cidade e aglomeração urbana. São 420 quilômetros de puro deserto. Até isso aqui, olha, a gente não tinha visto nada similar a isso aqui, como um aglomerado de poucas casinhas. Nada, absolutamente nada de lá até aqui. A gente viu alguns lugares como esse aqui, ó, que estavam abandonados. E lá vamos nós. Ai, meu Deus, gente, então, chegando aqui em Ramadi, e aí, olha, algumas indicações, né, de habitação, de vida, de cidade. E a gente está comentando, quando a gente fez esse trecho ao contrário, né, Bagdá, Jordânia, essa parte toda que agora a gente fez sem escolta. Então é um outro procedimento, aí um outro protocolo, ou para o retorno, ou por causa da situação de hoje, a gente não consegue entender, analisar, e acho que a gente também não vai conseguir, não. Que faz com que a gente tenha essa outra escolta adicional aqui também. Aquela Hammer já não estava prevista e essa aqui também não. E a última parada que a gente teve, né, lá atrás, com o policial que jogou bola e tal, parará, a gente interpretou do que ele falou, que a gente ia direto para Bagdá sem escolta. Que ele falou assim: Bagdá, vai embora, Bagdá. Né, Paixão? Exatamente. Mais de 100 quilômetros atrás ele falou assim: Bagdá. Falou, ó, que bom, então a gente achou que ia ser parecido com a vinda, né? Os primeiros 100 quilômetros entre Ramadi e a fronteira, a gente não tinha nenhuma escolta acompanhando a gente. E na verdade tá tendo escolta quase que até Ramadi. Espero que tenha até antes de Ramadi, porque a gente tá querendo entrar na cidade para comprar SIM card. Mas se tiver escolta, a gente não vai poder entrar na cidade. A gente não tem liberdade, né, de movimentação. Vamos ver. Cansada. Tô, galera, tô cansada. Faz parte, né? Aí, pessoal, vida urbana, veículos, pessoas, posto de gasolina. Ali atrás tinha até um grupinho jogando futebol de várzea. Tamareiras, secas, mas tamareiras, sempre tamareiras. Aí, gente, quando a gente acha que acabou, ainda não acabou. E essa daí é mais uma escolta. E agora a gente está torcendo para terminar aqui quando acabar essa cidade, sair desse perímetro urbano da cidade de Ramadi. Porque do contrário, pode ser que esse pessoal vá com a gente até Bagdá. Em geral, eles ficam com o nosso passaporte e eles vão entregando de um a um. Quando a gente anda sozinho, sem a escolta, o passaporte fica com a gente. Quando tem uma escolta, o passaporte fica com o efetivo militar. E tá chamando a nossa atenção a quantidade de efetivo militar aqui nessa região. A gente já passou por muita gente ali. Mas estamos indo bem, estamos indo a 80 por hora. Foram 12 horas e mais de 20 paradas com troca de escolta para fazer o trajeto de 550 quilômetros da fronteira com a Jordânia até Bagdá. Foi um dia intenso e cansativo, pelo calor e pela preocupação com o aquecimento da popopoa. Mas deu tudo certo no final. Café da manhã, tipo uma sopinha de lentilha com frango, ou ervilha com frango, deliciosa, bem temperadinha. Tipo um ovo frito, um ovo cozido, azeitonas e pão. Aqui você podia pegar se você quisesse mais até, tinham vários ovos lá fritos e vários ovos assim, mas pra mim não é suficiente. E aqui um cream cheese com geleia. E eles já estão tirando o café dali. Olá, esse aqui é o nosso café da manhã hoje aqui no Iraque, um café típico. Aqui tem uma omelete, um ovo, umas azeitonas. Esse é o pão típico também da região, que é tipo uma sopinha
Tem um pouco de frango, parece que tem lentilha. Lentilha ou aquele verdinho, como é que chama? Ervilha. Ervilha. Muito saboroso, né? Muito saboroso, delícia. Ó. E um chazinho tradicional. É. Acho que é mais café, paixão, do que chá. Gente, e essa bagatela, a gente está pagando 24 euros, né? 24 euros à noite aqui nesse hotel. A gente vai ficar 2 noites aqui e amanhã a gente segue viagem. Aí, pessoal, um pouco de Bagdá. Ficamos apenas 2 dias na cidade, foi corrido e não rendeu tanto como a gente queria. Além da questão geopolítica, o Museu Nacional e outras atrações estavam fechadas. O calor bateu 48 graus e a gente se organizou rapidamente para seguir viagem. E aí, pessoal, tudo bom? Então, a gente está brigando aqui com o sistema de resfriamento do carro, porque ele tem acionado várias vezes, sem parar por causa do calor. Às vezes o fio derrete, às vezes o fusível derrete. Aí eu fui consertando até que a última vez nada funcionou. Aí eu achei até que pudesse ser a ventoinha, mas como a gente tem 2 ventoinhas ligadas em paralelo e uma delas está 100% nova, falei, a única coisa comum é o sensor de temperatura que mede a temperatura da água, que é o cebolinha. Então eu fui fazer um jump aqui para testar e realmente está funcionando. Tô ligando aqui direto, tô dando uma resfriada boa no motor. Então agora já resfriou, vamos sair e vir procurar um lugar pra gente trocar o cebolão. Se não tiver, a gente vai viajar assim, porque na estrada, quando a gente tá 70, 80 por hora, a temperatura estabiliza, um pouquinho acima do que deveria. E se tiver alguma ladeira, eu venho e faço a ligação direta, a gente sobe a ladeira, depois eu desligo, porque não é bom ficar ligado direto. Valeu! Vou ligar mais um pouquinho aqui, ó. Gente, Bagdá e suas diferentes faces, né? A gente anda, a característica estética da cidade muda muito rápido. E tem partes muito empobrecidas na cidade ainda. Do lado da parte chique já tem, igual o Brasil. É. Bagdá é uma cidade intensa, com muitas mudanças e rápida transformação. Um pouco caótica pela quantidade de obras simultâneas e muito acolhedora no paisagismo, nos parques e na história. We are here with Mustafa. He's taking a look at our ventilator system that is having problems. And we are very happy that it seems that we are going to have it done. Welcome to Baghdad. Welcome to Baghdad. Thank you. Yes. Brazil has a lot of Arabian people. We have a friends. What's your name? Mustafa, Mohammed? Aí, pessoal, é uma loja de ar-condicionado que a gente viu ali do sinal. A gente viu essa loja, que é tipo uma loja de ar-condicionado, a gente viu ali do sinal. E como ar-condicionado lida com parte elétrica, a gente disse, vamos dar uma paradinha lá. E parece que realmente o rapaz vai resolver pra gente o problema. Ele lida com parte elétrica e ventilação, porque tem sempre um outro radiador associado ao ar-condicionado. Então ele tem essas peças, sistema de resfriamento também. E aí e o cara é muito gente boa, engenheiro, já se intitulou engenheiro. E a primeira coisa que ele fez, deu 3 copos de água super gelada, daqui a pouco trouxe um sorvete para cada um. E agora está tentando resolver nosso problema aqui. E aí, galera, tudo bom? Tivemos um picolé aqui, a gente parou para dar uma olhada aqui na oficina. E ele vai talvez colocar pra gente um limitador de corrente para poder funcionar melhor. E aí a gente ganhou o picolé. Gente, olha que linda essa pia que tem aqui na oficina que a gente parou, olha. Uma cena bem legal, assim. Essas ferramentas e a delicadeza dessa pia. Aqui
Aqui em Bagdá, a gente vê obra e maquinário na maioria dos lugares que a gente passa. Um passado de conflitos que vai sendo substituído pela construção do futuro nos incontáveis prédios que vão surgindo pela cidade. Caótica para uns, fascinante para outros, é uma cidade que pulsa num ritmo difícil de acompanhar. Ainda mais quando o termômetro bate 48 graus. E o trânsito na cidade, gente, é simplesmente caótico. Andar na contramão, como esse caminhão está fazendo aqui, é algo bem natural na cidade. Aí, pessoal, estamos a 158 quilômetros de Kirkuk. Vamos passar por uma cidade que a gente ainda não visitou. Vai ser uma cidade nova aí no nosso trajeto. Aí, Paulo, agora tá dando a cada minuto. Não tô conseguindo andar. Antes a gente andava 5 minutos, dava esse sinal de desligar. Agora tá dando de cada minuto, ó. Tô aqui dirigindo. Aí, acabou de desligar. Tá perigoso, porque eu não tenho como... Ó. Tá. Aí, gente, um momento bem Avenida Brasil. O povo fica no sinal, vendendo coisa, distribuindo panfleto. Aí meio que alguma coisa meio publicitária. Thank you! Ó, o que nós ganhamos aqui? Ó. Gente, olha que legal aqui, olha. É uma balinha, um biscoitinho e uma tâmara. Ah, é verdade. Pode ter a ver com o feriado. Gosto do caminhão dele. Pô, bem legal. Era de graça. Ah, é verdade, Paixão. É verdade. E pode ser que eles tenham começado a dar isso agora por causa do horário. Né? Começa a ficar menos quente, porque a gente tá tenso aqui, olha, pra vocês terem uma ideia. Temperatura externa. Temperatura interna, 45 graus. Tenso, né não? Experimentar isso aqui, vamos abrir. Cara, lá, acabou de cair. Aqui do lado, vai. Aquele estrondo foi um míssil. Pega, dá um zoom ali. Caraca! Que isso? Voltamos a Erbil e a cidadela ainda estava fechada para visitação. Uma pena, ficamos frustrados. E claro, sabe o tapete que arrependemos de não ter comprado? Viemos buscá-lo. Só aqui a loja de sabonete de Alepo, olha só. Sabonetes são os primeiros sabonetes do mundo. Tem vários tipos aqui. Esse aqui é o principal, que é o mais em conta, que é €1. Ele tem 3% de folha de louro. Aí o que tem 5% de folha de louro já custa €1,500. Até um que custa €5, que é o que tem 70% de louro. E renovamos também nosso estoque do sabonete de Alepo, feito com óleos de louro e oliva. Gente, uma das melhores coisas que conhecemos nessa viagem. Uma boa comida e um encontro com os amigos para celebrar nossa passagem pela cidade. Gente, que legal, olha, produção rural, tomate, o povo vendendo aqui, ó, cebola, pimentão, uma confusãozinha boa. Passamos para conhecer Acre, cidade famosa pela celebração do Ano Novo Curdo, que fica numa região de montanhas. Aquelas letras gigantes homenageiam os Peshmerga, os combatentes curdos que desempenharam um papel decisivo na defesa do Kurdistão iraquiano. No caminho para a fronteira da Turquia, a gente viu essa movimentação intensa de veículos militares, gente. O tamanho desses caminhões é mesmo impressionante. E enquanto nas estradas a mobilização para a guerra está intensa, nos campos e nos pastos, a rotina da vida rural segue seu ritmo tranquilo, sem pressa. Aí, gente, passamos aqui em fevereiro e agora a gente está impressionado como que está avançando a parte de urbanização do bairro, como que tá ficando bonito, a preocupação com os jardins de novo, essa questão do paisagismo para eles é muito importante.
Acho que não é por outro motivo que aqui que ficavam os jardins suspensos, né, da Babilônia. Então, olha, é muito bacana de ver. E em Zarro fomos convidados para uma festa e foi uma experiência diferente com comemorações separadas. No jardim, apenas os homens, as crianças e as estrangeiras. Na sala da casa, todas as mulheres da família, 4 gerações de histórias e gargalhadas. Em ambos os ambientes, muita fartura, comida gostosa e muito, muito chá. E aqui nos despedimos de nossos amigos que seguem viagem de bicicleta. Eu tenho que escrever o diário. E aí, pessoal, estamos aqui entrando na Turquia após alguns dias de viagem. Para quem estava preocupado, queria saber notícias, estamos aqui já, acabamos de entrar na Turquia. E aí vamos, seguindo caminhos! No próximo episódio de sexta-feira, curtimos uma região de montanhas na Turquia, com clima ameno, paisagens incríveis com direito a stand-up no lago de um vulcão, passamos um susto com a mecânica da Popopoa e seguimos para a Grécia. Se você está chegando agora no canal, somos Ana e Zé, jovens há mais tempo, e estamos a caminho da China, viajando a Rota da Seda no nosso motorhome vintage de 1988. Segue a gente, ativa o sininho para saber em primeira mão quando tem conteúdo novo no canal.